E é isso, dizer seu nome e se apresentar. Bom, eu sou Marcos Pinheiro, sou jornalista, produtor e apresentador do Cult 22, dono do Cult 22 Rock Bar, integrante da ONG Porão do Rock, curador da ONG, assessor de comunicação do Porão do Rock, faço um programa de televisão que está meio parado chamado Cult 22 Rock Show e assessor do Teatro em Brasília e já fiz mais uma porrada de coisas, é isso aí. Marquinhos, seu currículo realmente, né, tem o que dizer. É extenso. Mas uma coisa que eu tenho muita curiosidade, e imagino que algumas pessoas também têm, era como era a sua inserção antes do Cult 22, antes de 91. Você veio para Brasília numa época que os anos 80 estavam forte, né? Eu queria saber se você acompanhou essa cena aqui já nessa época, entendeu? Enquanto público, sem ser produção, e como é que era a sua relação com ela, com o rock em Brasília nessa época, quando você veio pra cá? Cara, eu vim pra Brasília em 83, na época pra fazer terceiro ano aí no Maristão, né? Eu estudava lá no Marista do Rio de Janeiro. Né? Aí, assim, como qualquer pessoa novata na cidade, eu não conhecia nada, né? Eu cheguei aqui meio de paraquedas e tal. Aí em 84 eu entrei na UNB, né? Passei no vestibular pra comunicação, né? Fui pra fazer comunicação na UNB a partir de 84. E a partir dessa convivência de universidade, né, âmbito universitário, que eu comecei a entrar um pouquinho, a conhecer um pouquinho dessa cena musical da galera de Brasília, né? Foi uma época em que Legião, o Capital, Plebe Rude estavam começando a galgar, começando a fazer, mas eu não conheci eles pessoalmente nessa época, eu fui conhecer algum tempo depois. Você chegou em show deles aqui em Brasília? Fui, eu assisti. Eles saírem? Sim. Na verdade, na época que eles estavam saindo, né? O Legião Urbana, eu vi um show deles na Sala Funarte em 1984, 85, né? Eles tinham, acho que acabado de lançar o primeiro disco, entendeu? Então foi Já era bombado, né? Já tinha um hype, mas não eram assim, ainda não era o que ficou sendo a Legião Urbana. Quantas pessoas no show desse, mais ou menos? Ah, cara, era um show pequeno, né? Na Sala Funarte, que é a Cássia Eller, né? 300 pessoas, 400 pessoas, tava cheio, tava bem cheio, mas assim, não foi ainda não tava nessa coisa bombada. Lembro de ver depois a Legião, já com a Plebe Rude e o Traje a Rigor no final de 85 no ginásio, já com um público bem maior, assim, né? A Legião com um disco lançado, o Traje com aquele primeiro disco deles, do Ódio Invadir Sua Praia lançado, a Plebe, se não me engano, já com o Concreto já rachou lançado também. Quem fazia mais shows nessa cidade, na cidade era, pô, a galera o Rodrigo Amaral, que na época, que hoje é da Park Show, né? Filho do Gilberto Amaral, e que esse show da Legião Urbana em 88, fatídico, a produtora dele foi uma das parceiras produtoras do festival, desse show na Mané Garrincha. Cara... Mas assim, independente de bandas que estavam começando e tal. Eram mais as bandas? Eram mais as bandas mesmo, cara. Assim, eu não lembro realmente de ter produtoras, assim, consolidadas. Nem figuras, assim, que... Tinha o Rênio Quintas, até que é maestro, do mais marido da Célia Porto, fazia uns shows, aí tinha o bar lá, o Cafofo, lá na Asa Norte. Mas era muito a iniciativa das bandas, entendeu? Não tinha um grande... Esse lance das produtoras mesmo foi uma coisa que começou a correr mais, de independente, foi uma coisa mais a partir dos anos 90. Nos anos 90 o pessoal cita muita referência de locais pra show. Mas nos 80, quais eram os locais onde você podia ver essas bandas tocando? As bandas independentes? Cara, o Gates começou aí a partir desses anos 80, porque o Gates ele é do final dos anos 70 para o início dos anos 80, mas ele passou a ter esse lance mais quando o Sérgio e o Rubens viraram sócios, que se não me engano foi a partir de 1988, e aí a partir dali eles começou a ter bastante show no Gates. Então tinha Gates, tinha um Bom Demais, que era um bar que tinha ali na Asa Norte, na 706 Norte.
Tinha esse Arrumadinho do meu amigo, do Beto, na 210 Norte. Tinha um Otelo na 107 Norte, onde é o Beirute hoje. Como é que rolou a sua passagem, então, dessa parte mais de público para a parte do Cult 22, então, que, enfim, é uma forma de produção, né? Sim. Eu diria que naquela época é bem mais importante, até porque o acesso à música era muito difícil, né? Então, o Cult já foi citado várias vezes, várias pessoas aqui em entrevista como, eu só estava aquilo no Cult, eu ficava em casa para ouvir o Cult e tal. Como é que foi essa passagem? Cara, a história começa, na verdade, em 1990, quando a gente começou a fazer um programa de esporte na Rádio Cultura chamado FM Esporte. Na verdade, a gente tinha um grupo de amigos que ou tinham formado, estavam se formando na UNB, e a gente juntou esse grupo, inicialmente para fazer uma cobertura esportiva especial para a Rádio Cultura, isso já no final de 89. Eu não cheguei a participar dessa cobertura, mas me integrei depois à equipe. E aí a gente surgiu com uma proposta de fazer um programa de esporte, um programa semanal, um programa de 1 hora de duração, aos sábados. Inicialmente ele ia ao ar de 2 às 3 da tarde, depois passou de 1 às 2, que era um programa chamado FM Esporte, que era um programa que a gente fazia cobertura esportiva, notas, entrevistas, começamos a ir nos eventos para cobrir ao vivo e tudo mais, tal, reportagens, e que era entremeado por músicas. Entendeu? Então esse programa ele tinha esse formato de FM, tinha BG, tinha músicas meio voltadas pro rock, pro reggae, uma coisa bem dinâmica, né? Esse programa ele durou 2 anos e 10 meses, depois de 1 ano ele passou a ter edições curtas de segunda a sexta-feira, tipo 5, 10 minutos, dentro do jornalismo da emissora. E a partir do FM Esporte eu conheci o Carlos Marcelo, porque na verdade o Carlos Marcelo aí na época era estudante da UNB. Ele era um cara que era tipo amigo do amigo, mas que gostava do programa, quis fazer parte do programa, ele passou a integrar o programa. E rolou uma afinidade muito grande entre mim e ele, porque de repente, o lance da programação musical, cada semana um era responsável pela programação. Aí teve uma vez que ele veio fazer a programação dele e falou, legal, né, bacana. E a gente começou a criar essa afinidade, essa coisa do rock e tudo mais. E aí a partir daí a gente teve uma ideia de, por que a gente não faz um programa de rock aqui na rádio? Antes de ter o Cult 22, ele começou a colaborar com um programa que já existia, que na verdade não foi criado por ele, que foi Ideia Nova, que era um programa que inicialmente era um programa mais de lançamentos da música internacional e tal, que era um outro cara chamado Wagner que fazia na Rádio Cultura. Ele começou a colaborar com o Wagner e depois ele assumiu a produção do programa. E eu até ajudei ele em alguns programas também. Vocês recebiam, Marcos, nessa época? Não, era tudo na raça. A gente, na verdade, o Cult 22, historicamente, ele foi feito de graça, assim. A gente tinha benefícios indiretos. A gente ganhava ingresso para show, ganhava CD, fazia promoções, fazia uma série de coisas. Mas assim, ganhar mesmo, salário, alguma remuneração, a gente não ganhava. Eu ganhei como funcionário da rádio e tal, né? Já fui diretor, fui gerente de programação, fui jornalista, aí como funcionário, mas como produtor, apresentador do Cult 22, não. E aí a gente começou a fazer o programa em 4 de outubro de 91. Estreamos numa sexta-feira à noite, a gente teve com essa ideia de fazer sexta-feira à noite, para ser o início do final de semana, a galera que tava saindo pra rua, pilhar, né? Então um esquenta pro final de semana. E criou essa tradição. E assim, a gente, ao longo desse tempo, né, enfim, tem toda uma história. E realmente nos anos 90, como você falou, é um programa que acabou sendo muito importante como uma primeira audição para uma pancada de bandas, né? Nesse momento que você não tinha tanto acesso à informação, você não tinha a internet, não tinha essa facilidade toda que você tem para baixar música, download, essas coisas todas. Era um primeiro momento, assim, era um encontro das pessoas com várias bandas. A gente apresentou várias bandas, até bandas antigas, não necessariamente bandas novas, para um público de Brasília, um público de rock. A gente procurou fazer um programa bem abrangente, que fosse do pop rock ao heavy metal, passando pelo indie, pelo gótico, punk, hardcore e tal. Era um programa bem abrangente. E o curioso é que é um programa que a gente sempre teve como proposta tocar rock em geral, rock internacional. Mas que acabou sendo um programa que se identificou pra caramba com o rock da cidade, porque desde o primeiro momento, as bandas da cidade nos procuraram, toca a nossa demo aí, não sei o que. Então a gente criou, logo no primeiro momento do programa, um espaço pra tocar as demos das bandas de rock de Brasília. Então assim, é um puta privilégio pra gente a gente ter sido o primeiro programa a tocar Raimundos, a tocar Little Quail, a tocar Oz, a tocar Právida, Mascavo Roots, Low Dream, Câmbio Negro, Divine, sabe? Uma porrada de banda dos anos 90, de DFC, Cabelo Duro, de variados estilos que passaram pela primeira vez no programa. Pra gente é um puta privilégio ter tido essa oportunidade.
isso continuou, obviamente, depois com as gerações posteriores, mas já num outro momento, num outro âmbito. Mas assim, pra essas bandas, aquele momento foi um momento muito especial e a gente se sente orgulhoso de ter contribuído para isso. Em 2001, a gente realmente criou um grupo maior e um grupo mais fixo de trabalho. Foi a época que veio o Fernando Rosa, a época que veio o Fu, o Abelardo, que já tinha ajudado o Carlos Marcelo no programa Ideia Nova e eventualmente Cult, passou a fazer parte do programa, e o Ideia Nova, que deixou de ser um programa, passou a ser um quadro dentro do Cult 22. Isso aconteceu por causa daquela mudança que aconteceu na Rádio Cultura, porque a Rádio Cultura virou popularesca, começou a ter aquela programação que não tinha nada a ver para uma rádio pública, entendeu? Uma proposta de rádio popular e comercial dentro de uma rádio pública, uma coisa sem pé nem cabeça, mas enfim, aconteceu. E aí a gente meio que entrincheirou uma galera dentro do programa para tentar fortalecer ele. Porque muita gente falou assim, pô, o programa vai acabar, e era um ano que o programa estava fazendo 10 anos. Falei, porra, 10 anos de programa, uma história, então a gente vai acabar com isso. E bem ou mal, a direção da rádio ali naquele momento, apesar da programação não ter nada a ver, me apoiou. Eles prestigiaram o programa, entendiam a importância do programa e me deram toda a liberdade para fazer o programa do jeito que eu já fazia há 10 anos. Então assim, eu falei, então vamos fazer isso, então vamos entrincheirar e vamos fortalecer isso. E o que você acha que é mais foda, Marquinhos? Tocar um programa como o Cult 22 numa rádio do governo ou mexer com produção? Fazer show e fazer as coisas acontecerem e darem certo aqui em Brasília? Mexer com produção, com certeza. Mexer com produção, com certeza. Porque assim, cara, você lida com uma série de dificuldades fazendo produção, né? Que aí depois a gente vai chegar na etapa bar, né? Mas vamos falar das produções pré-bar. Isso, produção. Né? Porque, cara, você lida com aluguel de equipamento, você lida com espaço pro show, lida com divulgação, lida com as próprias bandas que não são fáceis e muitas vezes não ajudam. Aí segurança, uma série de detalhes que, cara, custa grana, né, velho? Custa grana. E público, né? Que cada vez mais, e a partir da experiência do bar, eu tenho vivido isso muito mais intensamente. Você percebe que é uma coisa muito flutuante, muito louca, você não consegue entender o que essa galera quer, o que essa galera pretende, quem você consegue atingir, quem você tenta atingir e não consegue. Até desculpa cortar, mas a gente tem que tentar passar por... além da história do bar também, tem a história do porão. Então, assim, como é que você caiu na história do porão? Tem a história dos caras, das bandas, fazendo um esquema no... Como é que você caiu nessa história? E o que você pode contar pra gente do interesse dessa formação do festival? Cara, o Porão do Rock, na verdade o Cult 22 me levou ao Porão do Rock, né? Porque a partir do momento que eu passei a fazer o programa e a gente estava tendo muito contato com muitas bandas e tudo mais, aquele grupo de bandas que se aglomerou ali no 207 Norte teve a ideia de fazer um festival. Então assim, era ali no subsolo do Bloco Hora 207, né? Ali onde embaixo do Chimichu, tinham várias salas, né? Vários estúdios ali onde o pessoal ensaiava. E aí os caras juntaram ali 15 bandas e tiveram uma ideia de fazer um festival que fosse divulgar essas bandas. Então entre as bandas ali tinha o Vambora, tinha o Mascavo Roots, tinha o Právida, tinha Mata Hari, bandas daquele momento. E aí eles resolveram fazer um festival e, pô, eu como jornalista, naquela época eu também estava trabalhando no Correio Brasiliense, já estava trabalhando no Correio, quando eu entrei no Correio em 96, eles vieram com essa ideia de fazer um festival e me perguntaram, pô, tu não topa dar uma força pra gente na divulgação e tudo mais? Não, beleza, vamos nessa. Foi, assim como o Cult 22, eu comecei também fazendo na brodagem o Porão do Rock. A gente foi lá, o primeiro festival aconteceu em 98, lá na Concha Acústica, com 14 dessas 15 bandas que se juntaram. O único que não participou foi o Vambora, que estava gravando o primeiro disco. Depois, em 99, na Concha, aquela história toda, né? O festival foi crescendo e tudo mais. A partir daí virou uma ONG, entre 2001 e 2002, tinha todo aquele processo de curadoria e tal. E o Porão do Rock, ele sempre foi, e é uma coisa que eu sempre falo, alvo de muitas críticas. O Porão do Rock era uma coisa assim, acho que não existe nenhum festival, sei lá, nesse país, sei lá, no mundo, que todo mundo se sente dono do festival. Todo mundo acha que a banda tal tem que tocar e a banda não sei o quê. Como se, cara, o festival é feito pela ONG Porão do Rock. O Cult é insano. Foda-se a opinião do André, foda-se a opinião do Daniel Spode, foda-se a opinião do Felipe, foda-se a opinião do Máscara. É a gente quem faz, entendeu? E a gente quem faz, e ainda, cara,
É porque assim, a gente deu muita liberdade para as pessoas, para ser democrático. Aí você faz seletiva, você faz curadoria, faz processo de inscrição. Eles podiam não fazer nada disso, que a gente teria muito menos dor de cabeça. Mano. Pode ter certeza disso, de verdade, entendeu? Não tô falando que o Porão do Rock não tenha falhas, tem. Eu já discordei de várias vezes do Porão do Rock. Já até briguei com o Porão do Rock, cheguei a sair do Porão do Rock por um ano. Não participei, por exemplo, no ano passado. Mas, velho, eu digo assim, a iniciativa é legítima, independente de você ter discordâncias, de você achar que a banda tal já tocou várias vezes, ou que a banda tal nunca tocou e foi injustiçada. Eu acho que eu concordo, o Porão do Rock já cometeu várias injustiças, mas é uma iniciativa legítima, velho.